hoje termina com uma boa notícia na questão da educação inclusiva no Brasil. O plenário da Suprema Corte referendou a decisão do ministro Dias Toffoli, que havia suspenso a exigibilidade do decreto 10.502 do governo Jair Bolsonaro, que implantava a política para a educação de crianças com deficiência no país. Esse decreto, como exaustivamente debatemos aqui no canal, trouxemos vídeos de várias personalidades aí do movimento das pessoas com deficiência, ele, sobre um pano de fundo de uma política para a educação especial, importa uma afronta direta à educação inclusiva em nosso país. A liminar do ministro Dias Toffoli, proferida no dia 2 de dezembro, já tinha trazido elementos fartos aí pela inconstitucionalidade desse decreto e tinha salientado a possibilidade de que estudantes com deficiência fossem matriculados fora da rede de ensino regular no ano letivo que se avizinha. Nós analisamos a fundo aí essa liminar do ministro Dias Toffoli num vídeo feito lá na época que a liminar foi concedida, e vamos deixar no final desse vídeo aqui, vamos deixar o link sobre essa análise da liminar do ministro Dias Toffoli. É muito interessante salientar aí que no julgamento desse referendo da liminar do ministro Dias Toffoli, várias entidades proferiram sustentações orais, tanto na defesa do decreto contrariamente pela inconstitucionalidade do decreto. A maior parte das entidades que se manifestaram foram pela inconstitucionalidade do decreto. E essas sustentações orais a gente conseguiu publicar também todas aqui no canal, na Paradesporto TV. Também deixaremos o link aqui no final desse vídeo. Bom, sobre a decisão tomada pelo Supremo aí, no plenário virtual, que finalizou no dia 18 de dezembro, acompanharam a liminar do ministro Toffoli integralmente os ministros Alexandre Moraes, Edson Fachin, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber, o Luiz Fux, o Ricardo Lewandowski e o Gilmar Mendes. O ministro Barroso também acompanhou, mas com uma ressalva. O ministro Barroso se reservou a possibilidade de revisitar o tema da educação especial para pessoas com deficiência que afetam a comunicação, em particular no que diz respeito à educação bilíngue de surdos, quando do julgamento do mérito da demanda. Então, o ministro Barroso fez essa ressalva. E no julgamento houve uma divergência que foi aberta pelo ministro Marco Aurélio, mas na realidade não é uma divergência que ingressou no mérito do decreto, na questão propriamente de que se o decreto afronta ou não as diretrizes de educação inclusiva tratadas na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, na Constituição Federal e na Lei Brasileira de Inclusão. Na realidade, o ministro Marco Aurélio ele divergiu porque ele, do ponto de vista formal, ele não admite a ação direta de inconstitucionalidade por inadequação da via eleita. Ele defende que na realidade o decreto não teria inovado na ordem jurídica, então ele não se mostraria um ato normativo abstrato e autônomo. Nesse sentido, o ministro Marco Aurélio até admitiria a possibilidade desse decreto ser afastado do mundo jurídico, mas não na via da ação direta de constitucionalidade. Então seria uma questão mais formal. O ministro defende que a subsistência ou não da norma se resolveria em outro campo, que seria o da legalidade e não o da inconstitucionalidade. Nesse sentido, o ministro Marco Aurélio até admitiria a revisão da norma, mas em outras
como é que eu vou dizer, em outros ritos processuais. Seria realmente uma questão mais formal. E o Marco Aurélio ele terminou sendo acompanhado nessa tese dele pelo ministro Nunes Marques, que recém foi indicado aí para a Suprema Corte pelo Jair Bolsonaro. Então a gente finalizou esse julgamento com uma ampla maioria deliberando pela suspensão, referendando a liminar do ministro Toffoli, né? Foram 8 ministros, né? Um ministro, que foi o Barroso, com uma divergência, com uma ressalva apenas, acompanhando a suspensão da exigibilidade, e os ministros, 2 ministros, o Marco Aurélio e o Nunes Marques, então, entendendo que não é a via adequada e julgando improcedente, portanto, a ação direta de inconstitucionalidade. Então, consequência prática desse julgamento: o decreto 10.502 ele está suspenso pela decisão da Suprema Corte, ele não pode ser aplicado, ele não pode mais ser aplicado no Brasil. Nenhuma escola, tanto pública como privada, podem negar matrículas de crianças com deficiência. Nós temos mantido todo o arcabouço normativo e todas as diretrizes construídas ao longo das últimas décadas na questão da educação inclusiva. As crianças com deficiência têm direito e os familiares não podem se negar a matricular as crianças com deficiência na rede regular de ensino. Então é isso, pessoal. Acho que satisfação de trazer uma boa notícia nesse último comentário que faço aqui no Espaço Opinião em Movimento, e acho que a gente conquistou uma importante vitória aí no sentido, na luta contra esse decreto 10.502. Um bom final de ano a todos, e o ano 2021 retornaremos aí com mais vídeos e comentários, né, no Espaço Opinião em Movimento. Gigante.